eu tenho isso daqui não como um livro qualquer. Existem vários livros, mas esse aqui é o mais antigo e mais atual ao mesmo tempo. Existem vários livros que nos ensinam coisas boas, mas esse daqui nos ensina o caminho da vida eterna. Esse livro aqui já vendeu mais de 5 bilhões de cópias. É o livro mais importante na vida do ser humano. É o único livro que tem palavras de vida eterna. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração fala justamente das palavras de Deus. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Você pode estar acompanhando ali, eu vou estar lendo aqui, mas a mesma versão, NVI, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando eu soube que eu ia estar trazendo uma mensagem essa noite, logo vem a preocupação de estar atento com o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Às vezes a gente pode querer pregar uma coisa, mas melhor é falar aquilo que o Senhor quer falar. E eu comecei a prestar atenção nos detalhes do meu dia a dia, e eu vi que o Senhor estava falando sobre isso, sobre a importância de guardar a palavra dele. Todos os dias praticamente você ouve vários tipos de palavras, vários tipos de instruções, e muitas vezes a gente está ouvindo a outras palavras que não são as palavras de Deus. E meditando nisso, minha esposa perguntou: você já sabe sobre o que você vai pregar? Aí eu falei com ela: eu acredito que vai ser para não dar mais importância ao que os outros dizem, mas dar mais importância ao que Deus diz. E ela falou: nossa, que coincidência, pois se eu pudesse falar com você qual a mensagem para você pregar, eu falaria que a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus, a mais importante, a mais certa, a mais correta, aquela que não erra. Você já deve ter visto várias previsões do tempo, falando que ia chover e não choveu. Já ouviu falar que não ia chover, choveu, e vice-versa. Você já deve ter escutado. Nenhuma tecnologia, nenhuma sabedoria sabe mais do que a palavra de Deus. E nessa semana aconteceu algo que a gente nunca está preparado para a morte, irmãos. E a gente perdeu uma membro da família, a avó Vitória, a avó da minha esposa. E o que aconteceu na vida dela, Deus falou comigo mais uma vez sobre a importância da voz de Deus e não a voz do homem. Ela, 85 anos, viveu muito, uma pessoa sempre alegre. As 2 vezes que eu fui lá na roça, na casa dela, que pessoa alegre, feliz, bem com a vida. 85 anos a gente pensa, a pessoa só vai reclamar da vida, né? Só de dores, não sei o quê, mas não, ela sempre alegre. E ela sempre te oferece as coisas, é café, é isso, aquilo, a pessoa sorridente e te encanta. E aí ela veio a estar no hospital, o coração inchado, às vezes entupido, e lá no hospital ela sempre sorridente, parecia que não tinha nada, mas estava com esse problema. E ela teve que passar por um procedimento, e nesse procedimento, depois desse procedimento, os médicos deram uma notícia que mexeu muito comigo, a forma da notícia que os médicos deram. Eles falaram que fizeram o procedimento, só que em pouco tempo ela vai vir a falecer, que era para os familiares
familiares tudo ir lá já visitando, porque ela tinha pouco tempo de vida. E aquilo mexeu comigo, pois eu fiquei pensando como um homem pode decretar a morte de uma pessoa, sendo que a última palavra ela veio de Deus. E eu não aceitei aquela palavra. Eu sei que é o trabalho dos médicos, ele não estava enganando, não estava iludindo ninguém, ele fez o trabalho dele de falar, mas eu acho que ele tinha que ter falado diferente. Ele tinha que ter falado: olha, nós fizemos tudo o que podemos fazer, não tem mais o que fazer. Os diagnósticos que a gente sabe vai dizer que ela não vai ter muito tempo de vida, só um sobrenatural, algo de Deus mesmo para ela viver, só se Deus quiser mesmo, porque tudo está dizendo que não. Só que aí passaram os dias, e dias, e dias, e ela viva. E aí o médico mudou a conversa. O médico chegou e falou bem assim: olha, nós não sabemos como que ela está viva, não sabemos explicar, porque no procedimento que nós fizemos, uma veia dela foi furada. Nós não conseguimos explicar como que esse sangue não espalhou, como que ela não teve uma morte, como espalhou o sangue, né? Como que ela não morreu, como que ela está viva, nós não sabemos explicar. Mas nós não podemos deixar isso assim. Ela está viva, nós temos tempo, nós temos ganhado tempo, dias e dias, nós vamos ter que fazer outro procedimento. Esse procedimento é muito delicado, é muito grande o risco dela vir a falecer. Então eles vão e fazem esse procedimento e tudo é bem sucedido. Os médicos falaram: olha, foi um sucesso, deu tudo certo. E agora nós vamos esperar mais um dia dela recuperando, e ela só foi se recuperando, irmão. E quando fazia chamada de vídeos, postando lá no grupo, ela sempre sorrindo, alegre, parecia que não estava acontecendo nada com ela. E aí o médico mudou totalmente a conversa, falou bem assim, que no dia seguinte ela teria alta, que voltaria para casa, tudo está correndo bem, deu tudo certo. Só que no dia seguinte ela dormiu e não acordou mais. Mais uma vez acontece ao contrário do que os médicos dizem. Quando falou que ela ia morrer, ela viveu. E quando o homem falou que ela ia estar de alta, está tudo bem, ela veio a falecer. Mais uma vez Deus tocou no meu coração que o que mais vale é a palavra de Deus do que a palavra do homem. Tem até uma canção que diz que a última palavra ela não vem do médico nem do advogado, ela vem de Jesus. Foi de uma forma difícil essa ministração no meu coração, porque o homem ele não está preparado para morrer. Deus ele fez o homem para viver eternamente. Foi através de não ouvir a palavra de Deus que veio a morte ao mundo. Então a gente nunca vai aceitar a morte de algum familiar. Era a avó da minha esposa, mas era como se fosse a minha avó ali, porque eu também não estou preparado para este dia. Mas o que mais animou o coração da família é que a avó dela aceitou Jesus um dia, que a avó dela andava nos caminhos de Jesus, que ela guardou as palavras de Jesus. E tudo que eles falaram é que ela foi uma excelente pessoa, uma serva de Deus, andou nos caminhos, um exemplo para todos, e você só ouvia falar, eu só via ela rindo, feliz, alegre. Então, com certeza, ela está num lugar melhor, porque ouvia a voz de Deus. Viveu 85 anos bem vivido aqui nessa terra. E o texto que nós lemos vai dizer que aqueles que ouvem a palavra do Senhor edificam sua casa sobre a rocha, mas fala também que virá as chuvas, virá os ventos e combaterão contra aquela casa. E aqueles que não guardam também vai vir a chuva. E você pode perceber que mesmo guardando a palavra também vai vir os ventos, vai vir as adversidades. Às vezes a gente acha, né, quando é novo convertido, depois que aceitar Jesus, andar no caminho, não vai acontecer nada de ruim, não vai ter adversidade, não vai ter chuva, não vai ter tempestade, mas a Bíblia está dizendo que aqueles que não ouvem vai ter adversidade, mas aqueles que ouvem e praticam também terão adversidade. Mas a Bíblia fala que eles estarão com a sua casa edificada sobre a rocha. Pode vir a dificuldade, pode vir a chuva, mas vocês permanecerão de pé. Amém? E o que comprova isso, que se
você guardar a palavra, se você andar no caminho, fazendo a vontade de Deus, vai vir a tempestade, é só você olhar para a vida de José. José, ele teve uma revelação de Deus aonde ele ia chegar. E seus irmãos chamavam ele de sonhador. Falavam que ele era um sonhador, mas José ele não dava ouvido ao que os outros diziam, mas acreditavam naquele que tem a palavra certa. Aquela palavra que não falha. A Bíblia fala que poderão passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E José, fazendo a vontade de Deus, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Olha a diversidade na vida de quem faz a vontade de Deus. E na casa de Potifar, a mulher dele quis se deitar com ele. E aí ele não ouve a voz da mulher. Ele não vê o desejo da carne, ele não ouve ele mesmo, mas ele prefere seguir a vontade de Deus. Sabe qual é o resultado? Ele vai parar numa prisão. Mas como é que pode ele estar fazendo a vontade de Deus o tempo todo e só vai vindo essas notícias, essas coisas ruins? Mas aquele que tem a sua casa edificada sobre as rochas, também virão os ventos, virão a chuva, mas permanecerão de pé. Chegou o momento de José ser honrado por Deus. Ele foi provado, mas foi aprovado. E quando você é aprovado, meu irmão, pode se preparar, que quando a chuva passa, vem um dia bonito. Então ele é colocado como governador do Egito. E aqueles que chamavam ele de sonhador, vêm até ele pedir socorro, pedir alimento. Vieram pedir alimento e socorro àquele que estava com a sua casa edificada sobre a rocha. Eu aprendo aqui também que quando nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha, vai vir pessoas sobre nós. E que nós devemos fazer igual o José. Aquelas pessoas que venderam ele como escravos, José não se vingou. José não se preocupou em voltar lá na casa de Potifar e se vingar da mulher de Potifar, porque ele continuou guardando a palavra. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e não aos homens. Eu não sei o que fizeram com você no passado, se você guarda mágoa, rancor de alguém, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, a qual devemos seguir, fala: a vingança pertence ao Senhor, não ao homem. E se aqueles que te afligiram vier sobre você, que você venha fazer como José, você venha abençoar aqueles, pois você está sendo abençoado não é pela força do seu braço, é porque é aquele que sabe, aquele que tem todo o poder está te abençoando. É porque você está sobre a rocha, é a rocha que está te mantendo de pé. E se você deixar de fazer a vontade de Deus, você vai estar com a sua casa sobre a areia. E é aí que mora o perigo. Pois a Bíblia fala também de um homem e de uma mulher que ouviu a voz de Deus e ouviu outras vozes. Mas, em vez de seguir a voz de Deus, seguiu as outras vozes. Estou falando de Adão e Eva. Deus falou: não coma desse fruto, pois o dia que você comer, você morrerá. Mas a serpente falou: não é nada disso. Sabe aquelas coisas que as pessoas dizem não tem nada a ver? Não tem nada a ver, é só uma fruta, é só um pecado, é só uma noite. Mas aí quando a sua casa fica edificada sobre a areia, é grande a queda. É por isso que hoje nós passamos por esse momento que eu falei, a gente não está preparado para a morte, é por causa dessa grande queda de não ouvir a voz de Deus. E outro grande exemplo para nós que devemos seguir sempre vai ser Jesus. Quando fala de fé, Jesus é o nosso maior exemplo. Quando fala em guardar a palavra, Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia vai dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E aí Satanás veio tentar ele. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, ele também passou por adversidade, ele também foi tentado. E a Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E Satanás falou: transforme essas pedras em pães. Só que aí Jesus fala algo maravilhoso: nem só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra de Deus. Você quer ter vida? Não só de pão você vai viver, mas de toda a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus traz vida para o ser humano. E Jesus, ele dá outro grande exemplo. Quando ele estava para ser crucificado, ele sabia todo o caminho que ele ia percorrer, ele sabia de todas as adversidades. Olha só, Jesus, mais uma adversidade no caminho daquele que não tinha pecado, aquele que guardava a palavra, aquele que era exemplo, e aí ele vai passar pela crucificação. E ele, sabendo de toda a dor, ele fala com o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Só que aí Jesus dá o maior exemplo. Mas contudo, não seja como eu quero, mas seja feito de acordo com a sua vontade. Esse é o maior segredo do ser humano aqui na terra. É não fazer os nossos desejos. Às vezes a gente deseja algo, acha que aquilo é o melhor, mas somente Deus sabe o que é o melhor. Somente Deus não erra, somente a palavra dele é a certa. E aí Jesus falou que eu passo pela crucificação, mas que seja feita a vontade de Deus. Mais uma vez ele preferiu ouvir a voz de Deus e passou por uma grande dor, uma grande humilhação, fazendo a vontade de Deus. E ao contrário de José, Jesus ele veio a morrer. Eu poderia falar de vários homens de Deus que fez a vontade de Deus e foi e passou por adversidades. Podia falar de Daniel, que escolheu não perder o seu tempo com Deus. Não importava se eles jogaram na copa do leão, mas ele escolheu fazer a vontade de Deus. Os leões não comeram ele. Sadraque, Mesaque e Abednego: se pronto, senão você vai morrer. Não, ele preferiu adorar somente um Deus. E quando ele vai na fornalha, aquele que a rocha já estava lá esperando ele. Ele estava com a sua casa firmada sobre a rocha, pois eles ouviram e cumpriram a vontade de Deus. E a rocha estava lá. Eles não morreram, eles foram honrados. Daniel foi honrado, José foi honrado. E aquele que veio Jesus veio a morrer. Só que aquele que veio a morrer teve a maior honra dessa terra. Ele veio a morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou eternamente. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe o que acontece quando você é obediente até a morte? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, para que no nome do Senhor se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós guardamos a palavra, irmãos, vai vir adversidade, mas nós permaneceremos de pé. E a Bíblia fala que aquele que guarda a palavra, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. A vida não acaba para aqueles que guardam a palavra, pois esta palavra ela é de vida e vida eterna. Para finalizar, João capítulo 5, versículo 24, Ministério de Louvor, por favor. Olha só o que diz João capítulo 5, versículo 24: aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, diz assim, olha o que Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E a Bíblia vai dizer mais, em Tiago capítulo 1, versículo 19,
Olha só o que a palavra nos ensina. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardos para falar e tardos para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem e a mulher que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, persevera na prática da lei, aqueles que não desistem de guardar a palavra, aqueles que perseveram, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqueles que perseveram, não é aqueles que guardam a palavra apenas por um momento da sua vida, não é apenas um momento da sua caminhada, é aqueles que é fiel até a morte. Aqueles que vão dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu sei que vai ser difícil, Jesus, ele nunca nos enganou. Ele sempre diz que no mundo tereis aflições, você vai passar por momentos difíceis. Ei, mas aqueles que guardam a minha palavra são edificados sobre a rocha. Esse tempo difícil não vai derrubar você, mas ainda que morra, viverá. A Bíblia diz: ainda que morra, viverá. Muitos desistiram deste caminho. A Bíblia vai dizer que muitos voltaram para trás, porque não é fácil. E quando muitos estavam desistindo do caminho, Jesus vendo aquelas pessoas desistindo, Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês também não vão voltar para trás? Vocês não vão desistir também? E aí Pedro, que eu profetizo que assim como nós, Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida. Somente o Senhor tem as palavras de vida. E eu profetizo aqui nesta noite: casas, homens, mulheres, vidas edificadas sobre a rocha. Aquele que tem as palavras de vida eterna. Eu profetizo que nós não lutaremos por aquilo que eles falam. A Bíblia fala que muitos desistiram. E às vezes a gente pensa: muitos estão fazendo isso. Não é porque muitos estão fazendo, não é porque muitos estão desistindo que é a melhor opção, não. Pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Custe o que custar fazer a vontade de Deus. Se tiver que ser jogado na fornalha, faça a vontade de Deus, pois Ele estará dentro da fornalha. Aqueles que se dobraram contra aquela estátua, aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre.